Boa noite, senhoras e senhores, vereadores, vereadoras, que estão aqui nessa audiência pública, os munícipes que nos acompanham da galeria, a imprensa. Quero aqui cumprimentar o Miltinho, representando aqui a prefeitura, cumprimentar o Edgar, nosso consultor contábil desta casa, e a todos os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara. Quero, primeiramente, fazer a leitura do edital, esse edital número 735, na qual nós convocamos essa audiência pública para que fosse aqui apresentados os números do orçamento, basicamente do orçamento para o ano de 2014, na qual foi elaborado pelo chefe do Executivo. Edital número 735, audiência pública, Leandro Anastácio, presidente da Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, nos desempenho de suas atribuições, considerando que tramita nessa Câmara Municipal o projeto de lei 142/2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que estima receita e fixa as despesas do município de Barretos para o exercício de 2014, considerando que tramitam também concomitantemente o projeto de lei 139/2013, de autoria do prefeito municipal, que altera os anexos 1, 2, 3 e 4 da lei número 4.839, de 4 de julho de 2013, e da outras providências, altera a LDO e o projeto de lei 140/2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera os anexos 5 e 6 e demonstrativos fiscais 1 e 3 da lei 4840, de 4 de julho de 2013, e da outras providências, altera o PPA. Considerando que desta forma, por força da lei complementar 101, de 4 de maio de 2000, que é a lei de responsabilidade fiscal, a tramitação dessas matérias, que alteram a LDO e o PPA, devem obedecer os mesmos ritos dos projetos originais, relativamente à ampla divulgação e discussão com a sociedade. Daí a necessidade de nós realizarmos a presente audiência pública. Considerando que a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, no capítulo 9 da Transparência, Controle e Fiscalização, seção 1 da Transparência da Gestão Fiscal, dispõe: artigo 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, os planos, orçamentos de leis, de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório da gestão fiscal e as versões simplificadas desses documentos. Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e à realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento. Faz saber que, em cumprimento ao supra-transcrito dispositivo legal, ficam os senhores vereadores convocados para a audiência pública a realizar-se no dia 21 de outubro de 2013, às 18 horas, na sede dessa Câmara Municipal, para discutir com as autoridades e sociedade barretense os projetos de lei em questão. Registra-se, cumpra-se, afixando-se no local público de costume e distribuindo-se cópia aos senhores vereadores. Dado e passado no gabinete dessa presidência, aos 15 de outubro de 2013, primeiro secretário Luiz Humberto Sart fez digitar o presente edital, subscreveu e assinou, juntamente comigo. Quero aqui deixar registrado, presente na casa, os vereadores Ilico, vereador Carlão, vereadora Gláucia, Paula, vereador Thales e professor Adilson, para que nós possamos dar início a essa audiência. E eu passo a palavra ao nosso consultor para que apresente os cálculos a todos nós e aos demais que nos acompanham pela TV Câmara e da galeria. Boa noite a todos, meu nome é Gaspar, eu estou representando aqui a empresa Meta Pública, a qual presta serviço de assessoria e consultoria para a Câmara, e o motivo dessa audiência hoje é para atender o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, onde cita que durante os processos de elaboração e aprovação das peças orçamentárias, deve-se elaborar as audiências para proporcionar a transparência pública para toda a população. Bem, o início dessa audiência está sendo discutido o projeto e anexos da proposta orçamentária de 2014, bem como as alterações do PPA e da LDO em função da compatibilidade entre as peças de planejamento. Gaspar, para deixarmos aqui registrado, quero aqui fazer um cumprimento especial à Luana, a Simone, Luana, que é filha do vereador Lili, que está aqui presente junto conosco, acompanhando
essa audiência tão importante para a sociedade barretense. Seja bem-vinda, viu, Luana? Bem, dando sequência, a título de conceito do planejamento e orçamento, podemos citar que o instrumento de planejamento que estima as receitas a serem arrecadadas, fixa as despesas a serem realizadas no exercício financeiro seguinte, com vistas às normas legais e visando o bem-estar do cidadão. Bem, a compatibilidade ela deve ocorrer entre os planos. Então, o primeiro plano que nós temos hoje a discutir é o PPA, que ele se dá de início ali através de um plano de governo municipal, que o PPA tem de duração de 4 anos, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem duração de 1 ano, e a Lei Orçamentária Anual, que é o nosso principal motivo dessa audiência, que é o orçamento para 2014. Bem, a título de interação ali, o PPA, como eu citei, ele inicia-se no exercício de 2014 até o exercício de 2017. A cada ano, o Poder Executivo remete a essa Casa de Leis a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para que ela seja aprovada. Geralmente, ela inicia-se o envio para a Casa de Leis em abril, para a sua aprovação, e, consequentemente, a partir da elaboração e aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, realmente se dá início à elaboração da LOA, que é a Lei Orçamentária para o ano seguinte. Então, o PPA, nós temos um PPA com 4 anos, e automaticamente nós vamos ter também uma LDO para cada ano que compõe o nosso planejamento orçamentário. Bem, o processo de elaboração, o processo de integração orçamentária, ele inicia-se quando? No primeiro passo, a elaboração das propostas orçamentárias anuais. Em seguida, as propostas são elaboradas pelo Executivo, encaminhadas ao Legislativo, onde ocorre o processo de discussão, votação e aprovação da Lei Orçamentária Anual. Em seguida, temos a execução orçamentária e financeira e, consequentemente, o controle e avaliação da execução orçamentária e financeira. É o momento que ocorrem aquelas audiências quadrimestrais que vocês acompanham aqui na Câmara também. Bem, a composição do sistema de planejamento, resumindo o caso de Barretos hoje, é composto da seguinte forma: a administração direta, que nós temos a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal, e a administração indireta, que no caso nós temos as autarquias que compõem o nosso orçamento. No caso, nós temos o RPPS, que é o Instituto de Previdência, e também o SAI. Bem, como nós citamos, esta audiência também está alterando os anexos do PPA e da LDO. Na verdade, esses anexos, os valores são os mesmos lá quando do envio inicial da proposta do PPA e da LDO. Ocorre somente ajustes ali diante de uma ação de governo para outra, de uma receita para outra, onde é necessário que essas peças de planejamento caminhem juntas. Então, esse é o motivo que realmente o Executivo encaminhou-se esses projetos para o Legislativo, para que realmente haja compatibilidade entre as 3 peças de planejamento, PPA, LDO e a LOA. É uma exigência também por parte do Tribunal de Contas. Então, o que nós temos ali? A título de exemplificação, o nosso PPA, como ele é para 2014, automaticamente nós trouxemos ali todas as receitas que compõem o nosso PPA, lembrando que o ano de 2014 já é a nossa fatia, digamos assim, do nosso orçamento proposto para 2014. Então, ele está subdividido da seguinte forma. Receitas correntes, nós temos uma previsão de 340.990.000, receita tributária, 57.015.000, receita de contribuições, 23.900.000, receita patrimonial, 6.145.000, receita de serviço, 22.600.000, transferências correntes, 228 milhões, transferências correntes negativa são as deduções para a composição do Fundeb, outras receitas correntes, 28.765.000, receitas de capital, 18 milhões e meio, alienação de bens, 350.000, transferências de capital, 18 milhões, outras receitas de capital, 150.000, receita intraorçamentária, 9.210.000, receita de contribuições, 9.100.000 e receita de serviços, 110.000. Bem, dessa forma, nós totalizamos o orçamento do município. Então, o orçamento estimado do município, considerando prefeitura, câmara e autarquias, ele é de 368.700.000 para o exercício de 2014. Os demais exercícios, 2015, 16, 17, nós trouxemos ele aqui para fazer menção, porque, na verdade, houve alterações nas peças do PPA e da LDO.
Mas, basicamente, o crivo ali, o critério utilizado para os anos seguintes, é o crescimento normal da receita, bem como o período inflacionário. Bem, dando sequência, temos as despesas. O quadro anterior foi as receitas, e nós temos as despesas por secretarias. Então, nós iniciamos ali. A administração direta, hoje, ela engloba a Prefeitura e Câmara. Então, nós vamos ter o Corpo Legislativo com uma estimativa de 1.778.000 para 2014, a Infraestrutura Legislativa, 6.711.000, o Gabinete do Prefeito e Dependências, 4.440.000, a Secretaria Municipal de Finanças, 49.750.000, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 44.046.000, a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, 90.910.000, a Secretaria Municipal de Saúde, 66.205.000, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 1.780.000, a Secretaria Municipal Social de Desenvolvimento Humano, 25.610.000, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, a Secretaria da Cultura, 3.490.000, a Procuradoria-Geral do Município, 3 milhões, a Secretaria de Governo e Gestão Estratégica, 200.000, e a Secretaria de Ordem Pública, 4.750.000, e a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Físico Territorial, 750.000, e o Turismo, 1.550.000. Bem, sim? Aqui na lei, projeto de lei número 142, as folhas 3, na verdade, tem valores que não diferentes. Aqui está gabinete do prefeito 1.350.000, aí está 4. Por quê? Entendeu? São valores, os valores não batem. Ah, sim. Bem interessante o que ela nos disse aqui. Da forma que nós tratamos aqui quando encaminha o projeto de lei para a Câmara, ele segue um padrão mais sintético. O que eu procurei trazer hoje para vocês é numa forma mais detalhada, para que realmente chegue no mesmo valor dos 307.200.000, que é o orçamento da administração indireta. Você pode confirmar para mim o valor, por favor? Aqui está a Câmara Municipal. Aqui está 368, mas total da administração indireta e direta. Isso. 307. Isso. 307.200 é administração direta, só Prefeitura e Câmara. Nós vamos seguir adiante, que nós vamos ter os valores também das autarquias, para realmente chegar no orçamento consolidado. Mas, na verdade... Pode, fica à vontade. Eu até gostaria de entender, aqui baseada na lei, que está 1.350.000 para o gabinete do prefeito. E apenas 1,5 milhão para a Secretaria Municipal de Turismo. E analisando aqui, você vê pessoal em cargos na Secretaria, por exemplo, de Assistência Social e Desenvolvimento, é 291.000. Já no gabinete, 600.000. E também não compreendi essa questão de outros serviços terceiros, pessoa física R$70.000 e outros serviços de terceiro, pessoa jurídica R$500.000. Por que esses valores no gabinete do prefeito? Na realidade, o serviço terceiro, pessoa jurídica, cadê? Deixa eu explicar para você aqui. Aqui, ó. Por exemplo, outro serviço terceiro, pessoa jurídica. Isso aqui são as contratações de empresas, entendeu? De contratação de serviço, de contratação de pessoa jurídica. Pessoa física é adiantamento de despesa de viagem, entendeu? Então, as rúbricas que são vinculadas a cada dotação são específicas de cada departamento, entendeu? Ali que você está vendo na promoção social, se você vai ver, a promoção social ela teve uma alteração. Era 0207 e também criou-se o Fundo Municipal de Assistência Social, que foi a 0216. Então, a bastante prática do valor agregado à assistência social foi para 0216, que criou uma unidade nova lá, para você ver. Entendeu?
Não, eu até compreendi essa questão de ter criado o fundo municipal. Uhum. Eu só não consegui entender a questão relacionada ao pessoal. Por exemplo, 600 mil no gabinete, depois na Procuradoria 1.200.000. Qual foi o critério adotado para essas diferenças? Porque não é que a gente usa conforme o que o pessoal é vinculado a cada secretaria. Por exemplo, a gabinete do prefeito não tinha ela o ano passado, se você ver no orçamento para 2013. Ele não era vinculado ao gabinete, ele estava dentro da Secretaria de Controle, como que era? Não tem ela aqui. Antigamente não tinha o gabinete do prefeito, agora que foi vinculado ao gabinete do prefeito. Entendeu? Isso aí é uma unidade nova que foi criada. Não existia o gabinete do prefeito. Entendeu? Esse pessoal que é contratado, pessoa jurídica, é para quê exatamente? Qual a função não dessa é pessoa contratada, jurídica? Vocês são na realidade é o seguinte, 500 mil reais. a gente faz uma previsão orçamentária. Não estou falando que tem pessoal contratado. A gente Mas faz em que sentido esse serviço? o serviço por exemplo, você vai pegar dentro do gabinete do prefeito, por exemplo. Vamos supor que você pega o departamento de comunicação social. Você faz a contratação com a empresa de publicação, dos jornais, entendeu? Então a gente coloca dentro desse pessoal contratado. Pessoa física, despesa de viagens. Então isso é a gente fixa a despesa, uma movimentação para o exercício de 2014. Isso, na realidade, é uma projeção que a gente está fazendo. Deixa eu ver se eu entendi. Essa verba seria para possíveis reforma do gabinete, trocar algum painel, fazer alguma divisão, possível contratação. Não é que tem a empresa contratada. Não, possível. Não. É estimado que poderá ser contratado alguma empresa. Claro, eu não estou falando. É isso. Realmente, não É tem isso. nada contratado. Quando a gente faz o orçamento, a gente tem uma previsão orçamentária, o que é pessoal, que você já tem uma base, o serviço, que você já tem uma prestação de Eu serviço. entendi. A minha dúvida é a mesma da Paula. Qual que é o critério dessa verba ser maior do que, por exemplo, uma verba do turismo? Quem que dá? É o prefeito que Não, isso aí a gente faz uma projeção de conforme o estabelece essa... Não, eu mesmo, na hora que vou fazer o orçamento, na hora que vou fazer o estudo do orçamento, o que a gente faz? A gente faz uma previsão, por exemplo, o que você acha que, por exemplo, o que vai de publicação de jornais, que tem a contratação vinculada. Então a gente faz um estudo que a gente se adapta, que acha que vai ser gasto, não vai? Essas Então, publicações que diariamente são postas nos jornais da cidade, tem despesa de viagem, sai da verba do gabinete. E isso que eu estou querendo explicar, como que essa unidade nova do gabinete, justamente, é uma unidade nova que foi colocada agora no orçamento, que ela não fazia parte. A gente está fazendo uma previsão para a gente ver realmente qual que vai ser o gasto para 2014, 15, 16. Esses contratos também de jornal, para poder colocar os editais, por exemplo. Que tenha vinculado ao gabinete que também você fez, sai entendeu? Do gabinete. Isso aí, na realidade, são umas previsões dentro do próprio orçamento que a gente faz. Entendeu? Não é que vai ser gasto aquele valor, você tem que prever a dotação orçamentária. Tá bom? Ok? Bem, prosseguindo, pessoal, ali, próximo quadro, a despesa, nós chegamos na administração direta, 307.200.000, que se refere a 2014. O próximo quadro ele já traz as administrações indiretas que hoje o município de Barretos possui. Nós temos ali o Instituto de Previdência, que tem um valor orçado de 36,5 milhões para 2014, e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que detém uma previsão de 25 milhões. Totalizando ali a administração indireta, 61 milhões e meio, onde se nós somarmos com o quadro anterior, que ele era de 307.200.000, nós não chegamos no orçamento consolidado hoje de 2014, que é de 368.700.000. Orçamento do município. Bem, como tratamos também do PPA, esse anexo que está no senhores é o anexo de metas anuais. Então, automaticamente ele veio para a Casa de Leis para aprovação, então é o motivo de eu estar apresentando ele também para vocês. Então, basicamente, são as regras estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional. Então, nós temos ali uma receita total estimada para 2014 de 368.700.000, receita não financeira de 362.555.000, que o critério é receita total menos as aplicações financeiras e menos as alienações de bens, para nós realmente apurarmos a receita fiscal líquida do município. Despesas totais, 368.700.000, menos as amortizações decorrentes de parcelamentos que nós possuímos, nós apuramos uma despesa não financeira, um total de 359.993.000. Comparando as receitas fiscais líquidas com as despesas fiscais líquidas, nós obtemos um resultado positivo, um resultado superavitário,
que é o nosso resultado primário de 2.562.000. Hoje nós ouvimos falar muito dele nas audiências quadrimestrais, que é onde realmente é avaliado a cada quadrimestre. Em seguida, nós temos a dívida pública líquida, ou seja, toda aquela dívida que nós temos decorrentes de parcelamentos de longo prazo, nós estimamos através do PPA e da LDO, quando encerremos o orçamento, o exercício de 2014, nós vamos ter uma dívida pública líquida em torno de 38 milhões. O resultado nominal, ele está com um valor negativo de 5 milhões, que na verdade é um comparativo, é a nossa estimativa em quanto que nós vamos diminuir a nossa dívida de longo prazo, comparando o ano de 2014 com o ano de 2013. Temos uma expectativa de ter um resultado nominal em torno de 5 milhões. Automaticamente, os demais anos ali, seguindo o mesmo critério das receitas e despesas anteriores. Utilizamos do princípio do índice inflacionário para apurar o 2015 e 2016. Só a título de informação, nós não temos nesse quadro 2017, porque como ele é um quadro da Secretaria do Tesouro Nacional, ele é limitado somente a 3 exercícios, diferente do que nós temos no PPA, que são para 4 exercícios. Bem, falando propriamente agora, já diretamente do orçamento de 2014. Então, nós temos nesse primeiro quadro a fixação da despesa por função de governo e também o orçamento consolidado. Bem, essas funções de governo, elas são determinadas também através de portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, propriamente a portaria 42, onde nós vamos apurar em percentuais o valor de cada função de governo, mas sempre levando em consideração o valor fixado, no caso ali, educação, que é de 85.315.000, com o montante do orçamento. Porque, na verdade, sabemos que o mínimo para aplicar em educação é 25%. Neste caso aqui, nós estamos comparando com o orçamento num todo do município. Logo adiante, nos quadros posteriores, nós vamos ter uma análise lá específica qual o valor estimado realmente com recursos próprios vinculados à educação no município. Então, nós temos ali, por função, educação, 85.315.000, corresponde a 23,14. A função administração, 66.305.000, que corresponde a 17,98. Saúde, 66.205.000, corresponde a 17,96%. Previdência Social, que basicamente é o Instituto, 36,5 milhões, que corresponde a 9,85% do total do orçamento. Saneamento, 30.665.000, que corresponde a 8,32%. Assistência Social, 25.410.000. Urbanismo, 24.776.000. Transporte, 8.890.000. E a função legislativa, 8.489.000, correspondente a 2,30%. Gaspar, Sim, só para compreender, essa questão da Previdência já foi considerada a nova lei aprovada nessa casa que fala que assumiu? Já sim. Eu participei do processo de elaboração lá no Instituto também. Como teve a mudança de lei, de alíquota e tudo mais, juntamente lá com o contador do Instituto, tratamos de forma diferenciada da antiga lei que estava em vigor. Bem, dando sequência, nós ainda temos a função de esporte e lazer, 7.145.000, cultura, 3.490.000, corresponde a 0,95, indústria, 1.780.000, corresponde a 0,48, gestão ambiental, 1.230.000, que corresponde a 0,33, segurança pública, 1.080.000, que corresponde a 0,29, direitos da cidadania, 1 milhão, que corresponde a 0,27%, habitação, 230.000, que corresponde a 0,06%, encargos especiais, que corresponde a 200.000, que é 0,5%, e reserva de contingência, 190.000, que corresponde a 0,05%. Totalizando assim, o nosso orçamento do município, ele é de 368.700.000, que corresponde ao 100% destas funções de governo. Bem, esse próximo quadro também é consolidado, então é o quadro das despesas segundo a natureza. Então nós temos ali, no grupo de despesas correntes, nós temos estimado 302.918.000, que corresponde a 82,16%, que é onde nós temos pessoal e encargos sociais, basicamente o pagamento de todos os servidores, bem como os encargos com eles, onde temos 158.176.300, que corresponde a 42,90%. Juros e encargos da dívida, 1.507.000, que corresponde ao juros e encargos dos parcelamentos que nós detenhamos também.
corresponde a 0,41. Outras despesas correntes, onde nós temos um valor vultuoso de 143.234.700, ele se refere a toda a despesa estimada para custear saúde, educação, merenda, medicamentos, ou seja, toda a máquina administrativa, principalmente a parte de material de consumo, prestação de serviço, ele engloba nesse grupo de outras despesas correntes, onde nós temos ali 38,85% do orçamento total. Bem, despesas de capital, que é propriamente as despesas mais voltadas para obras e investimentos, porém sabemos que boa parte delas também são decorrentes de convênios firmados com o governo federal e estadual. Então nós temos ali despesa de capital 57.422.000, que corresponde a 15,57%. Investimentos, que são as obras, instalações e equipamentos, nós temos uma estimativa de 47.918.000, que corresponde a 13%. Inversões financeiras corresponde a 2.497.000, que se refere a 0,68. Só uma parte. A gente sabe que por lei federal 24% é aplicado em educação, 18% acho que por cento é na saúde. 25% educação, 15% saúde. 15% saúde. E o que a gente vê aqui em outras despesas correntes é 38,85%. E para mim não ficou claro, só queria entender aonde... Sim, claro. Eu não estou aqui com a planilha, onde outras despesas correntes, né? A gente vê que o percentual é bem maior do que a verba que se aplica na educação somada à saúde, quase, né? Sim, sim. Então, na verdade, essas outras despesas correntes, você falou, mas eu não entendi exatamente onde é gasto esse dinheiro e com o quê. Então, pelo valor, pelo percentual grande, eu gostaria que você desse uma explicação mais da forma analítica. Perfeito, claro. Bem, nesse grupo de outras despesas correntes, ele engloba lá, primeiramente, despesas com material de consumo, não só da saúde, não só da educação. Então, todas as despesas que a máquina... Também, saúde e educação? Saúde e educação. Esse quadro é geral. Esse quadro é um quadro de despesas geral do orçamento municipal. Então, ali nós temos despesas com medicamentos, despesas com merenda escolar, despesas com uniforme escolar, de um modo geral, vereador. Essa verba que recebe a saúde ou também, educação... as transferências fundo a fundo... Ela já tem uma verba própria para gastar com isso. Essa verba é para complementar ainda, é isso? Essa verba, aí nós estamos falando em despesa. As receitas, logo no quadro adiante, que nós vamos tratar das receitas da saúde, as receitas da educação, bem como as despesas, nós vamos separar. Nesse montante de outras despesas correntes, está englobando do orçamento todo, desde a unidade lá do gabinete do prefeito até a última lá, que é o Fundo Municipal de Assistência Social. Então é num todo e no orçamento. Então sabemos que parte é a prefeitura, parte é as despesas da Câmara, que também tem com manutenção, que entra nesse grupo que nós chamamos de outra despesa corrente, que é uma rúbrica contábil, na verdade. Bem, prosseguindo, a amortização da dívida 7.007.000, que são 7.007.000, que se refere aos parcelamentos de longo prazo, que nós estimamos em amortizar em 2014. Reserva de contingência, 8.360.000. Lembrando que essa reserva, a maior parte dela é destinada ao Instituto de Previdência, e uma fatia bem pequena, que é o que a Prefeitura utiliza lá, até mesmo em atendimento à portaria 163 da Secretaria do Tesouro Nacional. Totalizando o orçamento do município, 368.700.000. Bem, esse próximo quadro ele trata das fontes de recursos. Hoje nós tratamos, pelas regras do Tribunal de Contas, nós temos que utilizar esse critério, esse conceito de fonte de recursos. Então, quando nós citamos tesouro ali, é todo aquelas receitas frutas de recurso próprio, ou seja, é toda a transferência que vem do ICM, do FPM, as receitas próprias do IPTU, do ISS e, consequentemente, as demais, que é o realmente é o maior valor que detém o município em receitas hoje. Então, nós temos do Tesouro um valor estimado de 182.272.000, transferência de convênios do Estado, 53.750.000, recursos de fundos especiais, 10.755.000, recursos da administração indireta, que é o SAI e o RPPS, 61,5 milhões, e transferência de convênios federais, 60.423.000. Lembrando que dentro desse grupo, principalmente da transferência de convênio do Estado e os federais,
está englobado aquele valor que nós recebemos hoje fundo a fundo, que vem para o Ministério, vem do Ministério do Desenvolvimento Social, vem do Fundo Nacional de Saúde e vem do Fundo Nacional de Educação também. Gaspar, nesse tesouro está englobado o valor da dívida ativa? Sim, perfeito. Dívida ativa é recurso próprio, tesouro. Bem, representando de forma gráfica, nós temos ali, então, o nosso orçamento, a parte das receitas no município, 49% é a maior parte que detém com recurso próprio, né, tesouro. 16%, aliás, 15% é as transferências de convênio do Estado, uma fatia de 3% que se refere aos recursos de fundos especiais. Em seguida, os recursos da administração indireta, que corresponde a 17%, que são as autarquias. Por último, 16%, que são as transferências de convênios federais. Bem, esses convênios federais são aqueles que nós tratamos como convênios, mas muitos deles são fundo a fundo. Convênios extra, digamos assim, que vier a se receber durante o exercício, automaticamente a gente segue o plano de encaminhar para o Legislativo para que possa ser incluído na lei orçamentária, como já vem sido feito. Bem, dentro das despesas ainda com ações consolidado, nós temos ali uma separação por tipo de ações. Então nós temos dotações tipo especial, 16.216. Bem, esse especial é toda aquela despesa que realmente ela não vai gerar um benefício, ou seja, é o pagamento da amortização de parcelamento de longo prazo, é o PASEP que realmente nós pagamos, que se refere a um depósito, que ele não vai gerar uma ação diretamente para o município. A manutenção e o custeio, que é onde tem um valor também considerável, 293.784, voltar a esclarecer que ali está toda a folha de pagamento dos servidores da prefeitura, todos os inativos e pensionistas do Instituto, todo o subsídio dos vereadores, inclusive, está dentro desse grupo de manutenção, que nós chamamos de custeio. Investimentos são as obras e equipamentos, 50.530, corresponde a 13,70, e a reserva de contingência, a prefeitura, parte do Instituto, que totaliza 8.170, totalizando assim o orçamento por ações em 368.700.000. Representado graficamente, a manutenção do custeio hoje com recurso próprio ela é de 80%, a parte de manutenção, aliás, a parte especial é 4%, a parte de manutenção e custeio é de 80%, os investimentos 14%, e a reserva de contingência em torno de 2%. Bem, diante do nosso orçamento, que ele tem uma vasta quantidade de páginas, digamos assim, procurei elencar os principais projetos de valores vultuosos que nós temos hoje no orçamento. Então nós temos o primeiro projeto, que se refere a uma obra, é a obra de controles de enchentes na bacia do córrego do Aleixo, 7 milhões. Ampliação e construção do ETA no córrego Rio das Pedras, 7 milhões. Recapeamento, pavimentação asfáltica e tapa-buraco, 3.645.000. Construção, reformas e equipamentos para o Fundeb, 3.300.000. Construção, reforma e equipamentos do ensino fundamental, 2,5 milhões. Aquisição de equipamentos imóveis, 1.650.000. Obras de urbanização no Vale do Aleixo, 1.200.000. Construção de estação de tratamento de água de infraestrutura, 1 milhão. Execução de obras no sistema de esgoto e infraestrutura, 1 milhão. E obras no serviço de água e esgoto, 1 milhão. Anteriormente, eu citei os projetos. Nós também temos na contabilidade pública as principais atividades, são aquelas de manutenção ali do dia a dia, realmente, para a manutenção da máquina administrativa. Então, a principal atividade de valor que nós temos, a primeira é com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que é os 60% destinado aos profissionais efetivos do magistério, onde nós temos orçado 35.350.000. Manutenção da média e alta complexidade da saúde, 27.220.000. Manutenção do Departamento de Previdência Social e PMB, 26 milhões. Manutenção do Ensino Fundamental, 15 milhões. Manutenção da Secretaria de Finanças, 14 milhões. Manutenção da Secretaria de Administração, 14 milhões. Manutenção da gestão do SUS, atenção básica, 12.260.000. E manutenção do Serviço de Limpeza Pública, 12 milhões. Manutenção da atenção básica, 8.590.000. E manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, 8 milhões. Lembrando que estes valores que nós temos estimados são valores já compreendidos que nós vamos puxar ele tanto com recurso próprio, tanto com recurso federal ou estadual, ou seja, cada um na sua fonte de recursos, ok?
Bem, chegamos na previsão dos recursos a aplicar na educação básica. Quando eu iniciei aquele outro quadro que eu tratei da despesa, eu mencionei que realmente lá era no montante total. Aqui já é um cálculo já propriamente, somente com a base de cálculo realmente, conforme determina a Constituição, que nós apuramos a nossa aplicação no mínimo dos 25. Bem, total das receitas, base de cálculo, 185.680.000, que aqui compõe toda a receita própria, sendo ela de transferências correntes, bem como as receitas próprias a título de receita tributária. Então, desses 185.680, o município, por lei, ele é obrigado a gastar no mínimo 25%, que totalizaria 46.420.000. Dentro da composição dos números que nós temos hoje no nosso orçamento, o ensino fundamental, ele detém 21.080.000, o ensino infantil 8.670.000, a educação de jovens e adultos 105.000, onde nós temos um subtotal da aplicação de 29.855.000, mais a contribuição para o Fundeb, que é os nossos 20% que fica retido hoje, automaticamente ele entra para a aplicação. Nós temos uma estimativa de retenção de 24.568.000, e menos as nossas receitas vinculadas. Da mesma forma que eu tratei no ensino fundamental e infantil as despesas, nós temos que expurgar desse cálculo o valor que vem para título do FNDE para merenda escolar, para transporte de alunos, que essa base é federal, ela não entra, ou seja, aqui é somente recursos próprios que vão fazer parte do nosso ensino. Totalizando assim, nós temos o total das despesas de 47.226.000, onde nós compararmos 47 milhões por 185 milhões de receita, nós apuramos aqui um número estimado de aplicação em torno de 25,43. Esse é o nosso percentual mínimo 25, nós ficamos 0,43 acima com relação aos valores previstos para a educação. Bem, o próximo quadro é a previsão dos recursos a aplicar no Fundeb. Bem, o Fundeb, nós temos ali uma receita estimada para receber no exercício de 48.440.000. Pela determinação da legislação, nós temos um mínimo legal a aplicar de 60% com profissionais efetivos do magistério, que seria de 29.064.000. Porém, hoje nós temos orçado e fixado para os profissionais do magistério o montante de 35.550.000, que corresponde a 73,39. E as demais despesas, nós temos o valor estimado de 12.890.000, que corresponde a 26,61. Resumindo, se somarmos o valor que nós temos para os 60% e para as demais despesas, nós atingimos o valor total do Fundeb, que é de 48.440.000. Prosseguindo, nós temos a previsão de gastos com a saúde. A saúde, ela segue o mesmo critério para apurar a base de cálculo, como nós falamos no quadro anterior da educação. Então, é as receitas próprias, onde nós temos ali 185.680.000 previsto. Por lei, nós temos que aplicar no mínimo 15% dentro do exercício, que este número é de 27.852.000. A partir dali, nós vamos compor a aplicação, que são as minhas despesas. Atenção básica, 22.770.000. Assistência hospitalar ambulatorial, 40.170.000. Vigilância epidemiológica, 3.265.000. Temos um subtotal ali de 66.205.000, que é o total da saúde no município, de despesas vinculadas à saúde. Porém, pelo critério, eu também tenho que descontar o recurso fundo a fundo que vem através do Fundo Nacional de Saúde, onde nós descontamos ali 36.330.000, onde a nossa despesa líquida, que realmente nós vamos ter que desembolsar com recurso próprio, é de 29.575.000, onde nós temos uma estimativa de aplicar 15,93%. Bem, previsão das despesas com o pessoal. A previsão de despesas com o pessoal, nós temos que seguir o exemplo aqui, que ela se trata sempre de 12 meses. Então, é mês de referência e 11 anteriores. Então, nós estamos tratando do orçamento de 2014 num todo. É uma estimativa já para dezembro. Nós temos ali uma receita corrente líquida de 321.320.000, que essa composição da receita corrente líquida é uma série de critérios. A gente consolida receitas lá do Instituto para realmente apurar
a receita corrente líquida do município, do SAI também. Bem, o limite máximo a ser gasto, ele é de 54%, ou seja, de 321 milhões até 173 milhões seria o limite máximo que o órgão, hoje o Poder Executivo, poderia atingir. O limite prudencial, que já, digamos assim, é o sinal vermelho, quando o município já atinge esse percentual, ele tem que tomar medidas de adoção para diminuir, ele é de 51,30, que hoje ele está, nossa estimativa seria de 164 milhões, 837, 160. Bem, tratamos só de estimativas perante a legislação. Vamos ver como compõe a nossa despesa hoje do Executivo com relação à despesa com o pessoal. Aposentadorias e reformas, nós temos uma estimativa de 18 milhões, basicamente aqui as despesas do Instituto, que também compõem o nosso cálculo, que é o pagamento de nativos pensionistas, pensões, 6 milhões, outros benefícios previdenciários, 2 milhões, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, 103 milhões e 900, obrigações patronais, são os encargos, 6 milhões 051, outras despesas variáveis, pessoal civil, 665 mil, sentenças judiciais, 150 mil, indenizações trabalhistas, 75 mil, ressarcimento do pessoal requisitado do Estado para a educação, 1 milhão e 800, e contribuição patronal, 13 milhões 315, onde nós totalizamos ali o total da despesa com o pessoal em 151 milhões 956. Quando nós comparamos este valor de 151 com a minha receita corrente líquida, nós apuramos ali um percentual de 47,29. Ou seja, nós estamos abaixo do limite prudencial, que é de 51,30, atendendo plenamente à legislação. Bem, ainda com relação ao orçamento, no projeto de lei que foi encaminhado pelo Executivo, nós temos lá o artigo 5º, que ele trata do percentual de suplementação com anulação, que a lei e a Constituição Federal, aliás, permite aos municípios que tenham essa margem para suplementar diretamente pelo Executivo, não dependendo do Legislativo. Em algumas exceções, é claro, a Prefeitura recorre ao Legislativo por conta de projetos novos, convênios que venham a ser firmados durante a execução. Então, no artigo 5º, ele diz o seguinte: fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no curso da execução orçamentária de 2014, créditos adicionais suplementares até o limite de 20% da despesa total fixada por esta lei. O amparo legal ele está no artigo 165 da Constituição Federal, parágrafo 8º, onde ele cita que a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para a abertura de créditos suplementares e contratações de operação de crédito, ainda que por antecipação da receita nos termos da lei. Ou seja, o município está propondo 20% para que tenha realmente essa flexibilidade ali para atender as despesas que ocorrem no seu dia a dia. Bem, pessoal, essas são as informações. Professor, por favor. Eu gostaria de perguntar se esse valor de 20%, uma administração, se ela tem um planejamento, esse valor de 20% não é considerado um índice muito alto? Bem, a título mesmo de curiosidade, esse percentual, nós tínhamos ele em outros anos, não me recordo o ano exato, esse percentual, alguns municípios tinham até 100%, não é o caso de Barretos, mas alguns municípios tinham até 100%. O próprio Tribunal de Contas, ele não regulamentava, porque a própria Constituição, é a 4.320, ela não cita parâmetros de percentual. Na verdade, prevalece o quê? O bom senso realmente entre Poder Executivo e Legislativo, para achar um número real, um bom senso ali para atender realmente as duas situações. Bem, anteriormente, o tribunal começou a apontar nos seus relatórios de auditoria que, dependendo do percentual, ele teria que trabalharmos com a margem realmente em torno da inflação, 6%, 7%. Porém, hoje o município que trabalhar com essa margem, ele vai ficar literalmente engessado. A prefeitura ela não vai conseguir colocar suas ações em práticas por conta desse percentual. O que vai ocorrer? Toda necessidade de dotação vai ter que se enviar um projeto de lei para casa para realmente aprovar, voltar esse projeto para poder suplementar as dotações. Isso leva tempo, dependendo, as despesas podem ser despesas de caráter emergencial, saúde, educação, onde vale frisar que o tribunal, nesses últimos encontros que ele tem ministrado, até participei recentemente, semana passada, em Bálsamo,
Ele está citando o quê? O bom senso. O Estado hoje está trabalhando com a margem de 17%. Então, o Tribunal de Contas que nos audita está entendendo que os 20% ele é tolerável, desde que usado com bom senso. Ok? Bem, pessoal, a parte técnica ela se encerra por aqui. Estou à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado. Algum vereador, alguém da galeria, gostaria de fazer alguma pergunta? Então, gostaria de estar agradecendo a todos os vereadores. Quer usar o uso da palavra? Boa tarde a todos. Eu faço parte da PPP, Celso Rodrigo Branício. Bom, a pergunta que eu queria fazer é a respeito da saúde. Eu fiz parte do Conselho de Saúde há 6 anos. Foi verificado que o ano passado chegou a 19%, né? Então 4% está acima dos 15% que era necessário. Eu acredito que até pelo Conselho, por ser um dos poucos que, infelizmente, né, deveria ser todos assim, que tem os problemas, mas tem uma participação popular maior, mais politizado, tem uma eficiência maior e se atingiu esse índice. Mas a gente vê que falta medicamento também nos postinhos, né? A Santa Casa, apesar que não era responsabilidade apenas do município, mas também está caótica, né? A UPA não chegou a inaugurar. Então eu gostaria de saber, como vem verbas federais também que são carimbadas, por que se chegou a essa situação, né, de se atingir esse índice e não ter eficiência adequada. E na educação chegou a ser pior, né? Teve uma outra audiência aqui no começo do ano, a gente viu que o Guilherme chegou até a pagar retroativamente valores do ano passado e mesmo assim não se atingiu os 25%. Então a gente vê que talvez deve ter havido muito mais desvios e problemas, né? E se vocês estão fazendo algum mecanismo, né, para corrigir isso. Porque a gente vê, eu tenho acompanhado também, ajudando a fiscalizar a merenda escolar, a gente vê que apesar que o secretário fala uma coisa, na realidade a gente vê que falta alimentos em alguma escola, conselho tutelar, inclusive o promotor também da cidadania, foi em algumas escolas, está para soltar também um parecer sobre isso, mas a gente sabe que existe prova de que falta alimentos, às vezes não consegue nem cumprir o calendário, o cardápio que a própria secretaria estipula. Então, e são verbas federais, estaduais também, a contrapartida do município, e a gente vê que está faltando, mesmo sendo carimbado, ainda falta verba. Em alguns casos, né? Total, não é um caos total, mas a gente sabe que falta. E se vocês estão criando algum mecanismo para corrigir essas distorções? Bem, diante das perguntas, dos comentários que o amigo fez, vale lembrar o quê? Porque, na verdade, nós estamos participando de uma audiência para coletar informações para realmente melhorar naquilo que é possível. Tá? É difícil eu falar assim, eu garantir para você, ó, amigo, amanhã tudo em ordem, tudo ok. Mas eu acho válido a participação de vocês para elencar principalmente esses fatos de educação, saúde, em todas as áreas que você atua. Quando você citou em conselho, você citou num ponto ótimo, porque é o conselho que realmente vai dar amparo, que vai ter aquela visão de auxiliar e complementar as atividades da administração. Se o seu conselho hoje ele é eficiente, ele é participativo, parabéns, continue, o caminho é esse. Agora, as ações de dotações, medidas para verificar despesas, se é correto ou se não é, isso é o dia a dia. Eu vejo que as audiências públicas quadrimestrais, elas vêm justamente de encontro a isso, que ela vai avaliar como é que está a sua aplicação no ensino, como é que está a sua aplicação na saúde, porque, na verdade, na hora que você citou que o percentual da saúde foi 19% em anos anteriores, e, na verdade, ainda faltou medicamento, é difícil a gente atuar lá na ponta, porque cada secretaria tem o seu responsável, tem a sua administração, tem o seu gestor. Eu vejo que hoje, da forma que nós estamos propondo aqui, é fazer um orçamento transparente para que realmente vocês, população, participem mais das audiências quadrimestrais para acompanhar a evolução desses índices. Porque, na verdade, a execução orçamentária é onde que realmente vocês vão ter... hoje é estimado, é o orçamento 2014,
Mas as quadrimestrais vai dar uma visão melhor de como está se comportando as aplicações, bem como o rumo dos índices aplicados. Gaspar, nesse valor que você apresentou de 15%, quase 16% em investimento da saúde, está aí esse valor, a questão da subvenção da Santa Casa? Sim, toda a despesa ali, naqueles 19%, é aquela despesa de caráter de recurso próprio. E hoje, essas entidades, elas dependem de recurso próprio, não vem nenhuma transferência federal ou estadual. Pode até vir, mas nesse caso, hoje, elas compõem aquele percentual lá dos 19%. Então, se puder sugerir, eu acredito que a ampliação aí da porcentagem da saúde, porque considerando, e como disse o Celso, que o ano passado a previsão era 19%, não conseguimos aí atingir a saúde da população, com essa subvenção da Santa Casa, onde aí 500 mil mensais são para a Santa Casa, se essa casa puder sugerir que o prefeito realmente reveja essa questão de ampliar um pouco mais o investimento, além desses 15%, aí em torno de 19%, seria interessante sim, porque tudo que ele falou realmente é verdade, a população tem sofrido aí com a falta de medicamento e de atendimento nas UBS. Claro, eu entendo, perfeito. Só para resumir, hoje nós estamos trabalhando com valores estimados. Se automaticamente a receita que incide para a base de cálculo durante o ano ela aumentar, automaticamente eu tenho que melhorar o meu índice também. Então, esse índice é uma estimativa. Ele pode ser a mais ou ele pode ser a menos. Esperamos que seja a mais, com saúde para todos, qualidade para todos, para realmente atender os anseios aí da população. Até ressaltando a área da saúde, hoje o Guilherme trabalha com o orçamento da administração anterior. A partir de 2014, ele vai trabalhar com o seu próprio orçamento. Eu acho que, dos meses que ele vem trabalhando como prefeito, ele já inaugurou várias obras, tanto na educação como na saúde, como na gestão anterior não havia. Então, a gente espera que, através de 2014, melhore o investimento na área da saúde, na área da educação, podendo remanejar e fazendo orçamento de sua administração. Mais alguém quer usar a palavra? Gostaria de estar agradecendo a todos os vereadores, ao senhor Gaspar da Costa, aonde veio explanar tecnicamente o orçamento, ao Milton Ferreira, representando toda a prefeitura, nosso muito obrigado. A população que nos assiste pela galeria, a população em suas residências, muito obrigado. Convido a todos para logo mais às 20h15 dar início à sessão extraordinária. Muito obrigado a todos. Daí você acompanhou mais uma transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara. Hoje, a audiência pública que definiu o orçamento do município para 2014 e também algumas alterações do PPA, que é o Plano Plurianual dos próximos 4 anos, e também da